Glória a Deus. Minhas irmãs, nós estamos no mês de outubro. E eu tô vendo que a maioria aí tá de rosa, né? Que a gente fez ali um post no nosso Instagram do Ministério Preciosa, para que vocês viessem de rosa em apoio a essa campanha. Quem não veio não tem problema não, tá? Fica tranquila, porque como mulheres nós já estamos aqui apoiando essa causa, que é a causa do Outubro Rosa, né? O que é o Outubro Rosa? É a campanha para a prevenção do câncer de mama. Por isso que a gente está aí, ó, de rosinha. Tem ali ali na entrada você podia colocar aí como é que é o nome disso, gente? O lacinho. Fugiu a cabeça. O lacinho, né? Em apoio a essa causa. E para a gente poder falar sobre isso, eu convidei aqui uma pessoa que tem um testemunho muito forte. Antes de eu chamar essa pessoa, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A gente agora vai trazer aqui no nosso Culto Preciosa testemunhos. Você pode vir aqui testemunhar sobre o que Deus fez na sua vida. Olha que bênção. Então, talvez você tenha aí um testemunho muito forte, algo que você viveu sobrenatural com Deus. Uma cura, uma libertação, uma transformação, sabe? Um agir mesmo poderoso do Senhor. Você vai poder contar isso para o mundo. Aqui, a gente vai poder levar isso, talvez, não aqui, mas para as nossas redes sociais. De alguma forma, a gente quer divulgar o que Deus fez na sua vida. Porque o que Deus fez na sua vida abençoa outras vidas, né? Isso edifica a fé de outras pessoas. Então, para hoje, eu gostaria de convidar aqui uma pessoa que vai dar o seu testemunho de vida, que é a Nara. Vem para cá, Nara. Uma salva de palmas para o Senhor pela vida da Nara. A Nara vai estar, não vou falar nada do que ela vai falar, senão eu vou tomar o tempo dela e eu falo muito. Mas ela vai estar aqui falando sobre o que ela viveu com Deus e eu tenho certeza que vai edificar muito a minha e a sua vida. Estenda suas mãos para cá, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida da Nara, nós queremos te agradecer porque hoje ela é um testemunho vivo do poder, da atuação do teu poder na vida dela. Que agora ela seja um instrumento do Senhor para as nossas vidas. Que ela possa transbordar em nós sobre aquilo que o Senhor fez na vida dela. Para que o Senhor também possa fazer em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa tarde, preciosas. Mulheres lindas. Eu tenho aqui um tempinho para falar, bem curtinho. Mas vai ser o suficiente para eu falar do que Deus fez na minha vida. Em 2016, finalzinho de 2016, eu peguei um diagnóstico de um carcinoma infiltrante grau 2, que é um câncer. E quando o diagnóstico veio na minha mão, eu não sabia nem que carcinoma era câncer. Para vocês verem a minha intimidade com a tal doença, na minha família ninguém havia ainda, né, apresentado ou passado por isso. A minha mãe até falava, minhas tias, a doença ruim. Né, nem pronunciavam o nome da doença. Então, em 2016, quando eu peguei aquele diagnóstico no final do ano, eu apresentei esse diagnóstico a Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitiu que essa doença chegasse até a minha vida e chegasse até a minha casa, porque a doença não estava vindo somente em mim, ela estava dentro da minha casa, e ali eu apresentei ao Senhor, Senhor, se veio, eu tenho certeza que o Senhor estará passando comigo e com a minha casa. E eu pedi ali ao Senhor de joelhos, ou melhor, caída no chão, eu e meu marido. E ali eu falei, Senhor, me ajuda a passar de pé, para que o seu nome seja glorificado. E ali eu comecei, né, eu vou ser bem breve, ali eu comecei a busca pelas médicas, pelos médicos que iam me tratar. Passei por alguns apertos, alguns perrengues, né, algumas situações bem desagradáveis, até eu conseguir uma médica, né, que ali me mostrasse o protocolo, o caminho que eu ia seguir. E ali ela falou para mim assim, Nara, você é professora, na época eu era professora, e você não vai poder trabalhar. Quando você fizer a quimioterapia, você não vai poder trabalhar. E eu falei para ela assim, doutora, deixa eu tentar. Sabe por quê? Porque eu preciso que as pessoas vejam Deus em mim. Eu não posso passar por isso dentro do meu quarto. Eu preciso que as pessoas vejam Deus em mim.
porque Deus, Ele é comigo. E ela falou assim, tá bom, tu é teimosa, né? Então tá bom. Faz a primeira químio e a gente vai vendo como é que o seu corpo se comporta. E eu fiz a primeira quimioterapia e eu até perguntei a ela depois se realmente eu tinha feito, porque eu não tive nenhum efeito colateral. Né? Aquele efeito colateral de enjoo, gosto de metal na boca, né? Quem já passou por isso sabe como é. Eu não tive nada. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, eu acho que eu não tomei. Eu acho que eu não passei por isso, porque eu não tive nada. Ela falou, calma, tu está muito otimista. Calma que as outras sessões virão e você vai ver que seu corpo vai sentir e que as coisas vão acontecer. E eu fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro e eu estive de pé, trabalhando em sala de aula com crianças de 5 anos, né? E assim, o Senhor, eu trabalhava na sexta-feira de manhã, a minha quimioterapia era à tarde, na segunda-feira eu estava no trabalho. Né? Eu não faltei por conta de nenhuma quimioterapia, o Senhor me sustentou. No final, já faltando uma quimioterapia, para terminar o tratamento. E ali, gente, é porque a gente não tem tempo. Eu fui tendo doses do milagre. O Senhor, Ele foi gotejando o seu milagre, evidenciando o milagre na minha vida. E ali no meu trabalho eu fui, assim, referência, né? As pessoas viam Deus através de mim. Aquela oração que eu fiz, Senhor, eu preciso que as pessoas te vejam através da minha vida. Isso aconteceu no meu trabalho. E faltando uma quimioterapia, a minha médica falou, Nara, vamos fazer uma ressonância, né, para ver como é que tá. Falta só uma e depois cirurgia. E eu fui fazer essa ressonância e eu entrei numa sala, né, uma sala de apoio para colocar o acesso. Colocaram o acesso para o contraste. E ali eu estava, né, com a cabeça repousando assim na parede e de olhos fechados. E eu senti que alguém entrou na sala. Quando alguém entrou na sala, eu falei, não estou a fim de falar com ninguém, não vou abrir o olho, não. E a pessoa saiu. Depois a mesma pessoa entrou novamente, eu de olho fechado. Só que dessa vez, eu falei assim, tem alguma coisa diferente. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu recebi a visita do Espírito Santo de Deus naquela sala. E eu comecei a chorar, e eu comecei a sentir a presença, e eu ouvi a voz do Senhor, nítida nos meus ouvidos, dizendo assim, filha, eu vim trazer a sua cura. Eu vim te curar. E ali eu fui cheia, eu não senti mais o chão. E eu fui interrompida por uma enfermeira, né? Vamos na área que a sala, que a máquina liberou. E eu tinha muita certeza da minha cura ali. E eu fui para aquela sala, para aquela máquina, e falei, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor me deu a minha cura hoje. E eu fiz o exame, entrei no carro, meu esposo falou assim, Nara, o que está acontecendo? Que olho brilhando é esse? E eu contei a experiência sobrenatural que tinha acontecido na minha vida. E ali eu cheguei, mandei já mensagem no grupo da família, gente, eu estou curada, eu recebi a minha cura. E aquela alegria invadiu, eu fiquei, gente, muitos dias com aquela alegria. E eu fui pegar o resultado daquela ressonância. Eu falei, eu vou pegar porque tem que apresentar para a médica, né, gente? Mas estou curada. Para minha surpresa, quando eu pego a ressonância, o resultado estava escrito assim, o tumor teve baixa resposta ao tratamento quimioterápico. Avaliar com o oncologista para uma possível mudança de rota. E aí? Aquilo que eu vivi no dia da ressonância, foi invenção? Foi ilusão da minha cabeça? Ali eu tinha uma decisão para tomar. Eu ficava com a voz de Deus, nítida, amorosa, firme. Eu vim te curar. Eu vim entregar a sua cura. Ou eu ficava com aquele papel dizendo que o tratamento que eu tinha feito não tinha surtido efeito.
E eu olhei para aquele papel e eu falei, Senhor, muito obrigada porque eu recebi a cura naquele dia. Eu decidi ficar com a cura. Eu decidi escolher o Senhor naquele momento. Eu decidi. Eu poderia ter decidido por aquele papel, falar, Senhor, eu sei que o Senhor falou comigo, mas eu ainda não recebi. Eu poderia. Mas naquele momento, eu não deixei aquele papel me confundir. E eu levei para a minha médica, ela falou, Nara, vamos fazer mais uma quimio, depois você vai fazer a cirurgia, isso aí de qualquer maneira vai sair. E o tumor, ele estava aqui ainda, né? Aqui. Sumiu tanto que eu até esqueci. E o tumor estava na minha mama direita ainda. Chegou o dia da cirurgia e eu falei assim, isso aqui está aqui, mas não é mais o tumor. Porque eu recebi a cura. E chegou o momento da cirurgia, eu fui lá para o quarto, né? Para o preparo, antes de ir para o centro cirúrgico. E o meu médico entrou e eu olhei para ele, ele falou assim, vamos? Eu falei, olha, antes de ir, tem foto desse momento? Acho que tem. Cadê Cris? Eu falei para ele assim, doutor Walter C., para você colocar a mão em mim, você tem que ter as mãos ungidas. Para colocar a mão numa ungida, eu tinha intimidade com ele, tá, irmãs? Por isso que eu falei dessa forma. Falei, para você colocar a mão numa ungida, você precisa ser ungida, suas mãos precisam ser ungidas. Aí ele falou assim, eu não sei nem o que é isso, mas tudo bem, vamos lá. E ali, né, eu ungi a mão dos médicos, aquela ali foi uma pastora que o Senhor enviou para estar comigo, me fortalecendo naquele momento. E ali eu ungi, e a gente orando, e quando estava no finalzinho da oração, a anestesista entrou e viu essa cena aí. E ela falou assim, eu também quero esse negócio aí. Eu também quero esse negócio aí, não é só ele não. E ele falou assim, não, você fica aí com as rezas que eu estou indo. E ali, o Senhor me usou para aquela mulher, eu não tenho foto. A anestesista recebeu do Senhor, ali através de palavras de oração. E o Senhor ali já estava fazendo mover. E eu fui para a mesa de cirurgia, logo após isso. Cheguei lá, continuei ungindo o pessoal lá dentro, lógico. E minha cirurgia foi uma cirurgia de orifício, durou 9 horas. E minha família muito apreensiva no quarto. Quando me trouxeram, o médico veio junto. E ele falou assim, o Deus de vocês é muito forte, hein? O Deus de vocês é poderoso mesmo. E meu esposo pergunta, por quê, doutor? E ele fala assim, quando nós abrimos a mama dela, sabe o que tinha lá dentro? Nada. Nada, só tinha o lugar onde tinha aquele tumor. Só tinha a caminha, ele até usou esse termo. Só tinha a caminha daquele tumor. O tumor já não existia mais. Irmãos, de manhã na minha casa eu coloquei a mão. E estava o tumor aqui. Então o Senhor já tinha me dado a cura, mas aqueles homens e aquelas mulheres precisavam ver o milagre acontecer. O que eu trago com isso? Nós precisamos decidir. Nós precisamos escolher. Precisamos escolher. Lá no início do tratamento, eu fiz uma escolha. Eu falei, Senhor, eu acredito em milagre. Eu sei que o Senhor vai me curar. E uma pessoa que não é cristã, falou para mim assim, Nara, desculpa eu falar, mas se você morrer, se você não aguentar, você está falando tanto que Deus vai te curar? Olha a prova. Eu falei para ele assim, de qualquer forma eu vou ser curada. Se Deus não curar o meu corpo físico, a minha alma já foi curada. Então, naquele momento, o rapaz falou assim, me dá um abraço aqui que eu fiquei sem resposta. Ele ficou sem resposta porque realmente, eu decidi lá atrás a não me entregar. É fácil, gente, eu não estou aqui romantizando a doença. Não é fácil, não é.
A doutora vai passar, a Nicole vai falar aqui, né, de alguns cuidados. Não é fácil esse tratamento, não é fácil essa caminhada, né? Se a gente precisa de uma rede de apoio, a família tem que estar com a gente, né? A autoestima é muito importante. Tem umas fotos bonitas minhas aí? Eu tenho foto linda, careca. Já passei do meu tempo. Eu decidi, gente, passar pelo tratamento. Pode passar, se tiver mais foto. Eu decidi passar pelo tratamento da melhor forma possível. Porque eu falei com o Senhor, Senhor, eu preciso que as pessoas te vejam através da minha vida. E foi dessa forma que eu decidi passar durante esse tratamento. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Meu Deus, esse é o nosso Deus. Que coisa linda. Pode aplaudir ao Senhor. Porque o Senhor continua operando milagre para aquele que crê, para aquele que tem fé, para aquele que decide viver por fé, não por circunstância, não por medo. Glória a Deus pela sua vida, Nara. Glória a Deus por esse milagre, porque isso aí realmente edifica a nossa fé. Deus continua operando milagre. Talvez o seu milagre não seja físico, né? Talvez seja um milagre na alma. Talvez seja uma tristeza infundada que você não consegue superar. O Deus que operou o milagre na Nara está aqui nessa noite, nessa tarde. E Ele pode operar um milagre em você também. Ela falou algo que eu falei assim, é isso. Eu decidi viver de milagre. Eu decidi viver por fé. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E é uma decisão que a gente vai e não volta atrás não. Porque às vezes a gente decide, não, agora eu quero Deus. Agora eu vou decidir viver por fé. Aí vem um vento, qualquer ventaniazinha, você já fica meio balançado. Eu não sei se eu confio totalmente não. E aí realmente a gente não vai conseguir viver, né, a abundância do milagre. A gente não vai conseguir viver o sobrenatural se a gente tiver a nossa fé abalada por qualquer vento. Glória a Deus. E eu quero convidar aqui agora, gente, uma pessoa que vai nos ajudar, nos instruir sobre essa doença, para que a gente também, né, aquilo que Deus pode fazer, Ele vai fazer, e glória a Deus, aquilo que não está nas nossas mãos. Mas aquilo que está nas nossas mãos, que é a gente se autoexaminar, é a gente se conhecer, é a gente, né, ter essa rotina de cuidado, a gente precisa fazer, né? O Senhor nos deu essa capacidade intelectual da gente conhecer e fazer e se cuidar. Então, eu quero convidar aqui a doutora Nicole Cozzolino. É italiana? Ah, que... Gente, ó, acertei, porque na minha infância eu estudei italiano. Olha, serviu para eu identificar. Quer falar? Coitada de mim. Glória a Deus pela vida da doutora Nicole. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela. Senhor, eu quero louvar ao Senhor pela vida da Nicole, Senhor, a tua filha, a tua serva, antes de tudo. Louvado seja o Senhor pela profissão dela, Senhor. Porque as mãos dela, Senhor, são usadas pelo Senhor, que é o médico dos médicos. Obrigada, Senhor, pela vida dela. Obrigada pelo dia de hoje, que é um dia de festa nos céus. O dia que ela se batizou. E nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque hoje foi a melhor decisão da vida dela, Senhor. Hoje foi um dia realmente que o Senhor escolheu, Senhor, para que a partir de hoje ela vivesse novas histórias, vivesse um ministério tremendo com o Senhor, que ela possa ser usada aqui também de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de dizer, gente, ela se batizou hoje de manhã. Aplauda o Senhor. Coisa linda, se batizou lá na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Ela vai estar aqui instruindo a gente. Vamos lá. Olá, boa tarde, lindas. Tudo bem? Que alegria poder fazer isso aqui, que eu adoro. Vocês podem começar o meu slide. Essa sou eu, Nicole. Às vezes eu estou de doutora, às vezes eu estou de mãe, como a Babalu costuma dizer. Às vezes eu estou só Nicole. Hoje eu estou vindo aqui para me apresentar um pouquinho para vocês e poder falar dessa doença que assolou a minha casa também. Então, eu entendo que a Nara quis dizer com entrou na sua casa, né? Eu sou médica, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ginecologia e obstetrícia pela PUC, aqui do Rio. Sexóloga. E agora eu faço também ginecologia endócrina e da infância e da adolescência. Eu espero poder ajudar vocês um pouquinho com o que eu gosto muito, 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 muito de estudar. Pode passar, por favor. Opa. É a música. Eu não sei cantar igual aquela moça ali, não. Em nome de Jesus.
Saúde da mulher, que tema muito amplo, muito difícil, né? A gente foge de leve, né? Vai uma vez no ano no ginecologista e tá bom, já bati meu ponto. Será que é assim? Vamos descobrir. Pode passar, por favor. Quando a gente pensa em anatomia, né, as partes do corpo da mulher, a gente pensa logo em partes íntimas, né? A gente pensa em mama, a gente pensa em órgãos do interior da pelve, né? Aqui a gente tem a representação dos ovários, das trompas, do útero, do colo do útero e da vagina. A gente vai ver um pouquinho mais aprofundado aí nos próximos slides. E a vulva, né? A gente bota tudo num pacotão, mas na verdade são órgãos diferentes. Pode passar. Só que hoje eu vim falar de Outubro Rosa. Então, a gente vai focar em alguns subtemas específicos. Mais um, por favor. O que é Outubro Rosa? Quase que a pastora começou a falar do meu assunto. Falei, não fala não. Eu estava ali assim, calma aí, para por aí. A campanha surgiu lá nos Estados Unidos com uma Susan quem? Susan G. De o quê? Komen. Enfim, ela teve câncer de mama e ela resolveu fazer uma corrida da cura, né? No final, eles receberam um lacinho rosa e isso virou o símbolo da campanha, né, de prevenção ao câncer de mama. Inicialmente, só câncer de mama. Qual é o objetivo da campanha, então? Diagnóstico precoce, né? Tratamento adequado, o mais rápido possível, para que a gente tenha um bom prognóstico da doença. A doença já não é bom, mas já que a gente está diante dela, que a gente possa lidar com ela da melhor forma possível, certo? E aí a gente tem, hoje a campanha no Brasil, ela é recente, na verdade. Eu não sei se vocês lembram disso, mas antigamente passava na televisão aquele pessoal com a blusa branca, com um símbolo azul de círculos concêntricos. Vocês lembram dessa blusa? E parecia vários artistas globais, né, fazendo essa campanha de prevenção ao câncer de mama. Quando isso veio para cá, a gente trocou a cor, que já não é mais círculo concêntrico e azul, virou lacinho rosa. Foi na década de 90, mais ou menos. Mas a intenção é a mesma, é a gente tentar se cuidar o suficiente para que a gente consiga se proteger e se por acaso a gente encontrar alguma coisa ruim, que a gente possa tratar isso num tempo rápido, né? O mais rápido possível, da melhor maneira, para que a gente possa ser curada, né? E aí o câncer de mama representa quase 30% de todos os cânceres do mundo. É muita, muita, muita gente. No Brasil, ele só perde para o câncer de pele, o não melanoma, né? Mas ainda assim um câncer de pele. Então, se você for parar para pensar, o corpo da gente fica a maioria do tempo exposto, né? Porque a gente mora num país tropical, aqui é muito quente. Então, sempre que a gente pode estar de camiseta, a gente está. Sempre que a gente pode estar de bermuda, a gente está. E a nossa pele está exposta. Depois desse câncer, de incidência UV, 100% do tempo na nossa pele, inclusive UV de tela, tá? Essa luz de telefone, tablet, de computador também é causadora de câncer, atenção, por isso a gente tem que passar protetor solar, ok? O segundo é o câncer de mama. E é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. Só em 2020 foram previstas mais de 66 mil novos casos. Isso é muita, muita, muita gente. Isso sem contar quem já tem e está tratando. A gente está prevendo novos. Uma estimativa aí do INCA, tá? Não é da cabeça da Nicole, não. Pode passar, por favor. E aí eu gostaria de, apesar de a gente estar aqui entre princesas, né? Preciosas, temos o nosso precioso em casa, né? Então, para a gente não esquecer e eu botar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, sem desespero, apenas como uma preocupação, também pode dar em homem. E aí, se por acaso você já teve alguém na família, homem, que teve câncer de mama, isso é um fator agravante na sua genética. Também pode dar em homem. Eu acredito que o número tenha subido porque começaram a rastrear, e antigamente não rastreavam, né? Não fazia muito sentido. Mas o homem tem tecido mamário, apesar de não ser desenvolto como o nosso, porque a gente vai amamentar, também tem um pouco de tecido mamário, então também pode surgir nódulo. E a gente vai pesquisar do mesmo jeito que a gente faz. Só que o homem não vai fazer rastreio, não vai fazer mamografia, nem todas as coisas que a gente vai entrar aqui na palestra. Eu só coloquei esse slide para a gente não negligenciar o cuidado do nosso precioso, ok? Próximo. De tudo, como eu disse, na minha casa a gente também teve esse chacoalhar do Senhor, porque eu creio que Ele permitiu que isso acontecesse por motivos diversos.
A minha avó teve câncer de mama e a minha mãe teve câncer de mama. São 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama. E aí o que eu mais ouvi foi: você vai fazer o teste genético, né? Não sei. Será que vale a pena fazer o teste genético? Alguém já fez teste genético para câncer de mama aqui? Alguém já fez? Você já fez. Numa população aqui de muitas mulheres, uma pessoa já fez. Muito raro alguém fazer pesquisa de BRCA1 e 2, né, que é o nosso gene. Mas a Angelina Jolie já fez. Vocês lembram o que a Angelina Jolie fez? Ela descobriu que tinha o gene alterado, né? BRCA1 e BRCA2. Se eu não estou enganada, ela tinha os 2 genes alterados. E ela resolveu fazer uma mastectomia total bilateral com ooforectomia. Ou seja, ela tirou os ovários também. Só que se a gente for estudar, e aí sem querer desesperar, quem teve câncer de mama tem mais risco de ter câncer de pâncreas. Tu vai arrancar seu pâncreas? Também? Quem teve câncer de mama tem mais risco de ter câncer de pulmão. Aí você vai arrancar seus 2 pulmões também? Vocês entendem como é que isso é difícil, assim? Por que o Ministério da Saúde não prevê teste genético? Porque se eu fizer uma amostragem aqui, de todas as mulheres que estão aqui, e achar 5 com alteração genética, o que é que eu vou oferecer para essas mulheres? Desespero? Cirurgias drásticas? Um pensamento repetido de: será que um dia eu vou ser doente? Isso é muito, muito, muito difícil. Então, a gente não pesquisa BRCA1 nem BRCA2. Me ofereceram essa possibilidade. Eu ainda não tinha tido o Mateu, meu neném. O que eu ia fazer com essa informação? Né? Nada. Então, eu decidi não fazer. Mas isso é um testemunho para outro momento. Ok? E aí, se todo mundo atribui isso à genética. Se você teve a mãe e a avó, que são parentes de primeiro grau e de linhagem materna, com certeza você tem um super risco de ter câncer de mama. Desespero sem fim, né? Se eu não estudasse nem um pouco, eu ia ficar meio paranoica. E é o que eu sempre digo para os meus pacientes: preocupação é bem-vinda, te faz correr atrás de alguma coisa que vai te ajudar. Desespero não. Desespero faz a gente girar igual peão e não sair do lugar, não é isso? Preocupação é bem-vinda. Então, se eu puder fazer um ultrassom anual, eu vou fazer. Se eu puder fazer semestral, amém, eu vou fazer também. Vou participar das palestras, vou poder, né? Enfim, vamos fazer tudo que for possível e viável. Mas me desesperar a ponto de fazer uma mastectomia total e uma ooforectomia bilateral é surreal, tá? Então, se a gente tem genética, quais são os outros fatores que podem ser também agravantes ou causadores de câncer de mama? Os fatores ambientais, que na verdade são a grande maioria das causas de câncer. No geral, não só o de mama, são causados por fatores ambientais. Só 5 a 10% dos cânceres de mama são genéticos. A grande maioria é ambiental. O que é ambiental? Comportamental. O que é isso? O que isso envolve? A alimentação, tabagismo, né? Ingestão de bebida alcoólica. Olha ali o dado que eu coloquei. Mais uma vez, todos os dados que eu coloquei na palestra, pessoal, são dados do INCA, tá? Se vocês entrarem no site, tem todos os dados lá, tá bom? Para qualquer um ver. Tabagismo aumenta de 2 a 4 vezes a chance da pessoa desenvolver câncer de mama. Inclusive, cigarro é o maior causador comportamental de cânceres, não só o de mama, de toda a parte do corpo, exceto de ovário. O restante, todos têm cigarro como fator de risco, tá? Obesidade. A cada 5 quilos, a gente aumenta 5 quilos além do peso padrão, tá? A gente aumenta em 25% a chance de desenvolver câncer. Isso é pra gente ficar noiada, virar fitness de dia pra noite? Não. Estou aqui apenas para passar informações que vão deixar vocês minimamente preocupadas. Desesperadas, jamais, ok? Ingestão de álcool, 2 drinks diários, que já seria classificado quase como um alcoolismo, né? Aumenta aí de 20% a 70% a chance da pessoa desenvolver câncer de mama. E exposição à radiação. E é nessa hora que eu puxo a orelha de vocês, porque quando eu estou lá na UPA, eu atendo em vários lugares. Eu atendo na Gamboa, atendo na UPA, atendo no consultório. Quando eu estou na UPA, principalmente na UPA,
A paciente vai para lá, eu examino a criança. Na UPA eu fico na pediatria, porque eu gosto mais das crianças da UPA. Eu não sou muito fã de atender homem, não. Eu gosto das princesas. Quando eu tô lá na UPA, eu atendo as princesas, mini princesinhas, mini princesos. E aí a mãe fala, mas doutora, tem certeza que não é pneumonia? Essa tosse já tá há 5 dias. Não vai bater uma chapa? Não é assim? Eu não confiei nessa doutora, ela não bateu nem uma chapa. Diagnóstico de pneumonia é clínico. Eu não preciso de raio-x para diagnosticar pneumonia. Internaliza essa informação em nome de Jesus. E repassa, pulveriza a informação. Tá? Diagnóstico de pneumonia, arritmia, qualquer uma dessas coisas, numa boa anamnese, num bom exame físico, acabou. Fiz meu diagnóstico. Se eu falei não é pneumonia, irmão, fique em paz. Que a pessoa que te atendeu com carinho, com amor, com paciência, te colocou sentado, te colocou em pé, virou de um lado, virou do outro, te examinou, fique em paz. Por que a gente fala isso? Porque a exposição à radiação é o quê? Energia que bate e fica. E aí eu estou acumulando na criança de 5, na criança, quando ela tiver 6, faz mais 1, quando ela tiver 7, porque todo ano tem inverno, né? Não é verdade? Aí todo junho, a criança descompensa da tosse. Aí todo junho, maio, julho, a mãe leva na UPA. E todo junho, julho, maio, a mãe quer uma chapa. Faz isso não, gente. Que lá na frente isso vai ser um problema. Porque a criança não vai fazer mamografia com 6 anos. Mas com 40 ela vai ter que fazer. E a radiação que ela recebeu a vida toda está ali dentro dela ainda. E aí, ó, já Elvis. Ok? Então, parou de pedir chapa, combinado? Ok. E com fatores de risco controláveis. 90% dos casos, como eu disse, são causados por fatores comportamentais ou ambientais relacionados à nossa saúde do momento. Ou seja, alimentação, atividade física, ingesta de álcool, tabagismo, chapas, certo? 3 vezes de atividade física por semana diminui em 30% o risco de você desenvolver câncer. É muita coisa, né? A dificuldade é aqui também, gente. Quando eu estou de doutora, eu posso pregar isso aí. Mas eu, sendo sincera, é difícil também. Né? É difícil fazer atividade física. Quem gosta, gosta muito, né? Quem gosta, gosta muito. É maromba, é fitness. Mas é difícil, né? Agora, se a gente faz pelo menos aí... Vamos botar na média do ovário policístico, né? Que a gente recomenda 150 minutos por semana. Daria 50 minutos 3 vezes por semana. Tá? De atividade intensa. Se for caminhada, tem que caminhar pelo menos 1 hora. Não adianta caminhar 20 minutos até o ponto do ônibus e achar que está fazendo atividade física. Ok? Não tenta passar a perna em mim, não, que eu pego vocês na curva. Ok? Pode passar, por favor. E aí, como é que a gente faz? Olha eu aí. Geralmente eu estou de óculos. Hoje eu estou sem óculos. Como é que a gente vai entender, rastrear esse danado desse câncer? Antigamente, como eu disse, aparecia na televisão aquela propaganda que falava: se toca, faça o autoexame. Câncer de mama não pode te pegar, né? Parecia aquela blusa branca lá com círculos azuis. Tiraram isso da televisão, não sei se vocês notaram, não aparece mais. Ninguém fala mais sobre isso, não falam mais sobre o autoexame. Por quê? Alguém tem uma ideia do porquê ninguém fala mais sobre o autoexame na televisão, no rádio, Porque estava gerando desespero. Em vez de gerar preocupação e cuidado, a gente estava gerando desespero. A mama da gente não é homogênea 100% do tempo. Ela varia de acordo com o ciclo menstrual. Então, eventualmente, eu vou palpar alguma coisa diferente. Certo? E aí, quando eu palpava isso, eu falava, meu Deus, tem um negócio aqui. E agora? Vai lá, doutora, faz uma chapa, mamografia, uma ressonância, um tomografia, qualquer negócio. Desespero não resolve problema. Vocês vão lembrar de mim. Vão dormir assim, desespero não resolve problema. Certo? Por isso que a gente não recomenda mais oficialmente o autoexame. Mas eu, Nicole, particularmente, recomendo o autoexame, porque foi assim que a minha avó descobriu o câncer de mama dela. Então, assim, se houver preocupação, cuidado e ciência do próprio corpo, porque a gente conhece o nosso corpo,
né? Ou deveria. Minha avó fazendo escova no cabelo. Olha o movimento que ela fez. De frente para o espelho. Olhou a mama. E quando ela se mexeu, ela viu que saltou um nódulo. Pulou algo que não estava ali. Esquisito. Né? Porque se você olhar de cima, você não vê a mama toda. Principalmente pessoas que têm mamas muito volumosas, né? A gente não consegue ver o tecido mamário inteiro. Mas se você faz de frente para o espelho, excelente. Tá? Então, como é que a gente faz o autoexame para todo mundo aprender a fazer bem bonito? De frente para o espelho. Eu levanto o braço, boto atrás da cabeça, como se fosse pegar sol. Aí eu estou fazendo assim, olhando para o lado, mexendo no celular, mandando mensagem no WhatsApp? Não, né? Olhando para o espelho, olhando as mamas pelo espelho, eu faço um movimento com o braço. Ok? Dos dois lados. Porque são duas mamas, certo? Beleza. E aí, se aparecer alguma coisa, eu vou apresentar as alterações possíveis aqui também, e aí a gente vai saber como conduzir, tá bom? Qual é a outra coisa que a gente tem que fazer? Todo ano. Call me. Liga para a doutora, marca uma consulta, vamos fazer um exame. Certo? Todo ano a gente tem que fazer exame. É um benefício de ser mulher, porque o homem, por exemplo, não faz isso. Não é verdade? Foge. Sai correndo, não quer. Investigar câncer de próstata, não quer. Né? Cuida dos seus preciosos. Pode passar. E aí as alterações possíveis. Eu adorei esse telão grandão. Dá para ver bem. Vamos lá. Alterações possíveis. Nódulo, né? Que é a primeira coisa que a gente vai olhar, porque a gente já conhece. Todo mundo pensa que câncer vai aparecer como uma bolinha. Nem sempre aparece como bolinha, tá? Mas sim, é o mais frequente. Alteração da pele. A gente chama de aspecto em casca de laranja. Fica uma parte durinha, cheio de furinho, assim. Como se fosse uma casca de laranja mesmo. A gente pode ter ferida, principalmente aquelas feridas que dão e não saram. Inclusive, a gente atendeu na UFRJ uma vez uma paciente que tinha uma ferida há mais de 1 ano, que ela passava pomada prescrita pelo farmacêutico e já tinha corroído por fora e por dentro, assim. Já estava profundo mesmo. Então, atenção com essas automedicações, tá, pessoal? Eu sei que às vezes é só uma coisinha. Passou de uma semana, por favor, procure um médico, tá? Às vezes a gente se negligencia nesse nível. Isso é muito, muito perigoso. Então, alteração da vascularização, se vocês começarem a ver, muitas vezes direcionados para um só lugar, né? Não vai dar um câncer que vai pegar a mama inteira, mas mudanças de padrão, assim. A gente avalia geralmente os quadrantes, né? Divide a mama em 4 e avalia 4 quadrantes em cada mama. Se por acaso começar a sair alguma coisa do bico do peito, né? Do bico do peito sai o quê, pessoal? Leite. Se você tiver lactante, sai leite. Se você estimular muito, mesmo não sendo lactante, sai leite também, inclusive do homem, tá? Então, cuidado com isso. Às vezes, o hiperestímulo, até durante a relação sexual, pode fazer hiperestimulação da glândula e a gente pode colocar leite pelo bico do peito, mesmo não sendo lactante. Atenção. O que não pode sair do bico do peito de jeito nenhum? Sangue, pus e uma secreção que a gente costuma chamar, no termo médico, de água de rocha. É bem transparentezinha. Ela também remete à doença maligna, tá? Pus geralmente é infecção mesmo, mastite. Quem teve mastite aí quando estava, né, lactante, pode ser uma mastite. Não necessariamente é doença maligna neoplásica. Mas a gente também tem que ir ao médico, tá? O que mais? Só mais alguma? Deixa eu ver. Ferida, secreção. Eu acho que eu falei as principais. Pode passar. E aí, como é que a gente investiga? Eu fiz esse slide porque eu peguei uma menina de 15 anos que tinha uma mamografia. A mamografia é confortável, gente? É um exame gostosinho de fazer? Não é, né? Se eu falar para você que é, mentira minha. Mas é necessário. Mas não é bom. A menina tinha 15 anos e tinha uma mamografia. Só que a mamografia não é um exame bom para ver mama densa. Não é bom. Então, mamas muito jovens não são o objetivo da mamografia. A gente pode ver isso melhor com o ultrassom, por exemplo. Certo? Então, cuidado, porque às vezes a gente quer resolver o problema no desespero. Essa paciente, inclusive, foi paciente minha de SUS, que eu atendo no SUS também. E aí ela chegou lá e falou assim, eu pedi uma mamografia para a ACS, né, que é a agente comunitária de saúde. Ela que pediu para a médica só me entregou o pedido e eu fiz. Ou seja, ela não passou pelo médico,
outra pessoa pegou o pedido para ela, ela fez uma mamografia sem indicação que não serviu de nada. Então, atenção, às vezes a gente quer pecar pelo excesso de cuidado, mas só atrasou a vida, né? E gerou dor, sofrimento, preocupação, certo? Então, crianças, teve alteração da mama? Atenção, pode ser só desenvolvimento do broto mamário, que às vezes é desregular, né? Um aparece maiorzinho do que o outro, tá? As mamas não são idênticas, ninguém é idêntico, né? A gente tem nossas assimetrias. Então, às vezes, as mamas desenvolvem-se também de forma assimétrica. A gente tem que prestar atenção nisso. Sempre lembrando daqueles sinais que eu falei. Se está saindo alguma coisa pelo bico do peito, se mudou a textura da pele, né? Se apareceu algum nódulo específico em outro quadrante. Porque se for broto mamário, vai ser exatamente no lugar da areola. Ok? Então, em criança, se for necessário, um ginecologia endócrino da infância e da adolescência vai pedir algum exame específico. Mas, no geral, a gente não precisa investigar. Observa. Adolescente, como eu disse, mamas densas, mamografia não me ajuda. O que eu vou pedir? Ultrassom, ok? Sempre lembrando, não demorem muito tempo para procurar o médico. A gente está lá para isso. E as pessoas um pouco mais velhas, o que a gente faz? Mamografia. Inclusive se a pessoa tiver prótese. Sim, inclusive se a pessoa tiver prótese. O que gera muito desconforto. Então a gente lança a mão da ressonância eventualmente. A FEBRAGIO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e a Sociedade Brasileira de Mastologia falam de uma idade de 40 anos. Então, a partir de 40 anos, teoricamente, a gente teria que começar a fazer mamografia anualmente. Tudo bem? O Ministério da Saúde fala um pouco diferente, mas o Ministério da Saúde também visa outras coisas, inclusive custo, né? Então, a gente sabe que a gente pode fazer a partir dos 40 anos, provavelmente não pelo SUS. Tá? Mas pelo privado, a gente consegue fazer a partir dos 40 anos. Ou pelo SUS, com alguma justificativa digna de que você pediu isso antes, porque... Eu, por exemplo, talvez eu consiga, porque eu tenho 2 parentes de primeiro grau com câncer de mama, enfim. Tá? Como é que a gente investiga, além de tudo, essa mulher que vai lá no consultório? História patológica pregressa, né? Se ela já teve alguma outra doença neoplásica. História familiar, como eu disse, a minha aqui, por exemplo. Né? Enfim, e aí a gente vai fazer anamnese, exame físico, exame das mamas, no consultório. Se você já palpou alguma coisa na sua casa, você me conta. Olha, doutora, eu papei aqui. E aí a gente vai lá ver, não, isso aqui é só glândula. Realmente, a gente pode investigar isso daqui melhor. E a mamografia, a partir dos 40 anos, anualmente. Esse é o ideal, tá? Às vezes a gente pula de 2 em 2 anos a mamografia, mas como eu disse, isso vai depender de protocolo. Nesse caso, prefiro sim pecar pelo excesso, porque eu acho que anualmente você já até esqueceu, né? Ano que vem você já até esqueceu como é que é, já faz de novo. Tá? Próximo. Pode passar. E aí a gente lança a mão, como eu disse, dos exames complementares. O primeiro de todos, ultrassom para mamas densas. Tá? Geralmente a gente pede para pacientes mais jovens, ou seja, antes dos 40 anos ou que nunca amamentaram, né? Não teve aquela mudança de padrão glandular da mama. Mamografia, que é o nosso exame padrão ouro para rastreio de câncer de mama, e ressonância em caso de quaisquer dificuldades, né? Às vezes a paciente tem prótese, sentiu muita dor, não conseguiu fazer, né, a mamografia, a gente pode fazer sim a ressonância. Ok? Pode passar. E aí, como vocês nunca esperam chegar no consultório para ler o resultado do exame, eu trouxe essa tabela para ninguém se desesperar também. Tá bom? Isso é o que a gente acha no laudo do ultrassom, da ressonância e da mamografia. É chamado de BIRAD, é a nossa escala de alterações. Nem sempre são alterações malignas, na verdade, quase sempre são alterações benignas. Só para vocês terem noção, o da minha mãe veio direto no BIRAD 5, no ultrassom. Minha mãe sonhou com uma voz que falava para ela que ela tinha câncer. Vou trazer ela aqui para fazer um testemunho. E tinha mesmo. Então, quando ela fez o ultrassom, veio 5 direto. O que está escrito ali? Prosseguir investigação, realizar biópsia. Diante de qualquer alteração no nosso exame de imagem, seja ele ressonância, mamografia ou ultrassom, a gente segue e quase sempre a gente vai fazer uma biópsia. Porque o histopatológico que a Nara apresentou, por exemplo, de carcinoma invasivo, não vem na imagem, vem no histopatológico, que é a biópsia.
Ok? Então, na verdade, isso daqui levanta a suspeita, tanto é que ele diz, ó, altamente suspeito. Ele levanta a suspeita e eu confirmo a suspeita com histopatológico, que é biópsia. Tá bom? O 0, inconclusivo. Geralmente a gente complementa com ultrassom. Se eu fiz uma mamografia e veio 0, eu complemento com ultrassom. 1, 2 e 3, eu fico no benigno. Se vier 3, eu repito em 6 meses, em vez de repetir em 1 ano. 4, 5 e 6, biópsia. Ok? A Sociedade Brasileira de Mastologia, hoje, essa semana eu me atualizei, porque está tendo um congresso de mastologia, indica que a gente faça em períodos diferentes do ano. Achei isso interessante, para a gente pegar os que tentam driblar a nossa atenção. Ou seja, eu sei que a gente costuma fazer sempre em outubro. Porque em outubro tem promoção da clínica, em outubro o pessoal lembra, em outubro tem post da Nicole, em outubro tem Preciosos do Outubro Rosa, né? Em outubro tudo acontece em relação a isso, né? Mas vale a pena a gente fazer eventualmente em momentos diferentes para que a gente possa pescar esses possíveis que atrapalham na nossa contagem, tá? E a gente não perder tempo entre um exame e outro, ok? Pode passar. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido, tá tudo bem? Eu gosto de interação, então tá bom. Sou filha de professora, tem que rolar uma resposta, tá bom. Tratamento, então. A Nara já deu um spoiler, né? O que ela fez? Quimioterapia e cirurgia, tá? A minha mãe fez radioterapia. Já é outra estratégia de tratamento, né? E faz tamoxifeno, que é um hormônio que a gente toma aí, pelo menos por uns 5 anos. Mas a minha avó, por exemplo, toma até hoje. Certo? Isso, 10 anos a Nara vai tomar. Isso vai depender do que vem no histopatológico. Toda conduta, se vai ser químio, se vai ser rádio, se vai ter remédio, se não vai ter remédio, tudo isso depende do que vem no histopatológico. Não é o mesmo para todo mundo. Cada um tem o seu próprio tratamento, porque cada um tem um diagnóstico diferente dentro da célula, né? O histopatológico vai analisar a célula. Ah, essa célula aqui é invasora, essa daqui não é. Essa daqui responde bem a hormônio, essa daqui não responde bem a hormônio. E assim vai, a gente vai definir qual é o tratamento a partir disso. Tá bom? Por exemplo, a minha avó teve que fazer esvaziamento total da axila e uma mastectomia total. A minha mãe fez uma segmentectomia, tirou só o nódulo e uma radioterapia. Voz providencial, né? De quem é essa voz que falou para ela que ela tinha câncer? Né? Amém. Pode passar, por favor. Só que foi incluído... Tudo bem com câncer de mama, pessoal? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida também, pode perguntar depois no final, tá? Se a professora deixar. Ou então mandar pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim. Incluíram na campanha outro câncer, que é muito frequente, infelizmente, por negligência, geralmente do paciente, já que a gente está ali todo dia, eu estou lá todo dia para fazer isso em vocês, então é só aparecer, certo? E a gente tem deixado passar e muitas pessoas têm morrido com esse tipo de câncer. Alguém sabe qual é? Sem vergonha, gente, vamos lá. Colo do útero, exatamente, câncer de colo do útero. Pode passar, por favor. E esse câncer de colo do útero, trouxe uma foto feia para vocês, que foi um câncer que eu peguei na clínica. Tá bonito? Tem cara de alguma coisa que seja boa? Tá saudável? Tá esquisito, né? Essa primeira foto foi quando eu peguei a primeira vez. E essa segunda, 15 dias depois. Se vocês perceberem bem, a parte de cima do colo. O colo é um orifício, tá? Na verdade, é uma estrutura que tem um orifício por onde sai o neném, né? Menstruação também, certo? A parte de cima do colo estava já com essa lesão couve-flor, que médico adora associar a lesão com comida, perdão. A parte de baixo não tinha, ali, ó, era só um tecido sangrante, friável. Eu encostei e ele sangrou. 15 dias depois já estava ali embaixo. Essa paciente tem 37, tinha na época, 37 anos e não fazia preventivo desde que o filho dela nasceu. Eu estou ouvindo aqui, fim, já estou acabando. Desde que o filho dela nasceu. Vocês também estão assim? Ah, não faço preventivo. Desde quando, doutor? Ah, desde que meu filho nasceu. Quantos anos ele tem? 17. Não dá, né, gente? 5 anos o filho dela tinha. Ou seja, desde os 32 ela não fazia preventivo. Aí apareceu com um negócio desse.
numa clínica popular onde a consulta era R$50. Nada contra clínicas populares, mas eu faço o quê com uma paciente com câncer na minha frente numa clínica popular? Eu caminho para onde? Vocês sabem, conhecem um tal de CISREG? Conhece? Ih! Pois é, não tem como encaminhar para o CISREG para uma clínica popular. Não tem como. Certo? Enfim, a paciente tratou, tá bem, já tirou, tá tudo resolvido, mas é um processo. O câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, óbvio, né? Porque homens não têm colo de útero. É a quarta causa de morte em mulheres no Brasil. Vocês têm noção disso? Quarta causa de morte. Com um exame tão simples que é o preventivo. Demora 10 minutos, menos. Não dói. Não arde, não coça, não tem desculpa. Certo? Uma vez pelo menos por ano, pelo menos. Estimativa de novos casos para 2020. Lembra que a gente viu de câncer de mama, que era mais de 66 mil? 16 mil em um ano, novos casos de câncer de colo de útero. Pode passar, por favor. Quais são os fatores de risco para câncer de colo de útero? Tem desenho que é para não assustar muito. O vírus, né, o HPV, que hoje em dia tem vacina, nossas crianças podem tomar vacina dos 9 aos 14 anos, incluindo os meninos, porque é um vírus sexualmente transmissível. Então, sexo também é fator de risco. Ok? Essa vacina é dada pelo Ministério da Saúde, a quadrivalente, tá? Pega 4 tipos. Se for no particular, é nonovalente, 9 tipos, tá? E cigarro, sempre. Olha ele aí de novo. Pode passar. Como que a gente vai cuidar disso? Vacina dos 9 aos 14 anos. Se você não é vacinada, já passou de 14 anos, pode fazer a vacina, mas tem que fazer no particular, né? O SUS não oferece, a não ser que tenha sido vítima de estupro. Aí a gente tem como oferecer essa vacina para paciente. Mas se você quer tomar a vacina, mesmo estando fora da faixa etária, você pode tomar pagando, tá? E preventivo, exame simples, tranquilo, fácil, indolor, com calma, não dói, né? Eu sei que tem pacientes que têm dispareunia, dor na relação, outras coisas que precisam ser tratadas, mas a gente consegue com um jeitinho colher pelo menos um material para a gente acompanhar. Ok? Pode passar. No preventivo eu vou ver um colo normal, lisinho, ou com lesão igual aquele último que eu apresentei. Existem lesões de baixo grau e lesões de alto grau. E ele vai para o histopatológico, chama colpocitologia, o palavrão que é o nome do preventivo, o nome certo, né? Nome científico. E aí ele vem para mim, célula tal, célula tal, célula tal. Negativo para malignidade. Essa é a linha que vocês têm que ler. Negativo para malignidade. Tá? Porque vocês leem, doutora, tem inflamação, não vai passar nenhuma pomada. Não, eu não vou passar pomada. Tá bom? Mas isso é uma conversa para nossa palestra de educação sexual. Pode passar. As alterações possíveis, benignas ou malignas. E o último story. Aqui eu tô tão instagrammer. Último slide. Seja sua prioridade. A Nara é a mãe da casa dela, né? Porque ela tem 2 filhos. 2 mães da minha casa ficaram doentes. E eu sempre coloco essa frase no final, porque a gente se negligencia muito para colocar o outro em primeiro lugar. Porque a gente entende que assim a gente ama, né? A gente ama quando a gente se anula para o outro ter o que é melhor. Só que quando a gente não se cuida e fica doente, a casa inteira fica doente. Isso é muito sério, gente. Então, assim, é muito simples ter uma rotina de cuidado anual. Mas não é simples comer bem todo dia. Não é simples fazer atividade física 3 vezes na semana, pelo menos. Não é simples acabar com velhos hábitos que destroem o seu corpo aos poucos. Não é simples. E eu não estou dizendo que é simples. O que eu estou querendo incentivar vocês e a mim também, né? Porque eu também agora sou mãe da minha casa, é que a gente não coloque o outro em primeiro lugar em detrimento à nossa saúde. O outro pode ocupar um lugar de relevância, mas se você não estiver como prioridade, isso não é egoísmo, tá? Isso é cuidado, é zelo. Porque se você estiver bem, você consegue oferecer o melhor para quem você ama. Se você não estiver bem, como é que você vai oferecer o melhor? Não tem como. Tá bom?
E era isso. Gente, rapidinho, vou dar uma palavra bem rápida para vocês, uma reflexão de 3 minutos, pode ser? Coisa bem rápida. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de Marcos, rapidão. Obrigada, doutora Nicole. Nossa, ninguém aqui vai poder dizer agora que não sabe, né, gente? Agora a gente vai ter a preocupação de se cuidar, que é importante. Vamos lá, rapidinho, gente. Marcos, capítulo 4. Já está aqui, ó. Marcos 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento. As ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queridas, eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto, um texto que o Senhor falou muito comigo sobre algumas coisas aqui que a gente precisa viver para que a gente consiga viver de fato o sobrenatural, para que a gente supere alguns medos. E o que me chama a atenção no início desse texto é que Jesus deu uma ordem. A ordem que Jesus deu foi: vocês vão atravessar para o outro lado. Jesus disse: vamos passar para o outro lado da margem. E Jesus dorme ali naquele barco de forma proposital. É óbvio que Jesus sabia que ia ter ali, ventos fortes. É óbvio que Jesus sabia que mudaria ali a rota daquele clima. E Jesus, de forma proposital, ele dorme ali para quê? Para observar a fé dos discípulos. Jesus dorme naquele barco para observar a fé dos seus discípulos em meio àquela situação crítica. Sabe quando você está vivendo algo assim que é desesperador? E você olha e você pensa: Jesus, cadê você? Parece que Jesus não está vendo. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus propositalmente está observando até onde vai a sua fé, até onde você confia. Parecia que Jesus aqui nesse caso estava despreocupado e indiferente. Os discípulos olharam Jesus dormindo, naquele desespero. Diz o texto que o barco já estava se enchendo de água. E os discípulos olham para Jesus e falam: Mestre, tu não te importas que a gente morra? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quantas vezes nós não falamos assim: Senhor, você não se importa com o que está acontecendo comigo? O Senhor não está vendo que o meu barco está enchendo de água e logo ele vai afundar? O Senhor não está vendo que a situação está difícil, está nebulosa, que os ventos não estão cessando, que as águas começam a entrar no meu barco? E é algo muito interessante, o Senhor ensina aqui para a gente, que o fato de Jesus estar no nosso barco não significa que não vai ter água nesse barco. O fato de Jesus estar com a gente no nosso barco não quer dizer que a gente não vai passar por vento forte, não quer dizer que a gente não vai passar por qualquer tempestade, não quer dizer que a gente vai passar por momentos de desespero. O fato de Jesus estar com a gente no nosso barco quer dizer que a gente vai chegar lá do outro lado, porque essa foi a ordem que Jesus deu aqui. Esse foi o direcionamento: vamos passar a margem do rio. Então isso me ensina que Jesus estando no meu barco, ele pode até encher de água, ele pode até parecer que vai afundar, pode até me assustar, mas eu vou chegar do outro lado. Eu vou chegar do outro lado. Quantas vezes dizemos para o Senhor: Senhor, será que é o meu fim? Será que não tem mais jeito? Será que dessa vez eu vou perecer? Será que dessa vez não vai ter jeito? E Jesus, ele vai provando a gente.
Ele vai provando a gente para que a gente seja aprovado. A intenção do Senhor não é que a gente morra, mas que a gente seja aprovado. Aprovadas no Senhor. E assim a gente vai chegar do outro lado da margem, dando glórias para o Senhor. E assim a gente vai poder chegar aqui em cima, testemunhando como a Nara. A Nara foi provada na fé dela. E a gente vai dizer: olha o que Jesus fez na minha vida. Olha o que aconteceu comigo. Parecia que não ia dar certo. Os exames diziam que eu estava doente, mas o Senhor me levou para o outro lado da margem. O Senhor me levou mesmo com um barco cheio de água. Mesmo com todo mundo que estava naquele barco dizendo: a gente vai morrer. O Senhor estava ali sereno, dormindo. É óbvio que isso aqui foi algo pedagógico. Jesus queria ensinar algo para os discípulos. E Jesus quer ensinar algo para a gente também hoje sobre essa passagem. Pode ser que o seu barco esteja hoje com algum tipo de inundação. Pode ser que alguns problemas estejam pesando o teu barco hoje. Talvez doenças. Talvez um divórcio que está dentro da sua casa prestes a acontecer. Talvez um dinheiro que não está chegando. Talvez uma preocupação de algo que você precisa de uma resposta e você ainda não tem. Eu não sei quais são as águas que têm pesado o seu barco. Mas eu vim aqui hoje, nessa tarde, para te dizer que essas águas não vão afundar o seu barco. Essas águas não vão afundar. Essas águas são para provar a tua fé. E quando você foi aprovada, sabe o que vai acontecer? Jesus vai falar: ei, chega, acabou. Ventos, cessem, se acalmem. Mar, pode ficar tranquilo, ela está aprovada. Ventos, se acalmem. E Deus vai dar ordem para que os problemas cessem. Mas será que o Senhor tem olhado para você e tem visto uma fé que Ele não viu nos discípulos? Jesus chega para os discípulos e Ele diz: por que vocês estão com tanto medo? Eu olhei para essa passagem e falei assim: Deus, mas como não ter medo? Eu fico imaginando aquela cena de noite ali. Imagina ali, apesar de muitos ali serem pescadores e conhecerem, mas tem um estudo que diz que ali tinha uma profundidade de 215 metros. Eu não sei se vocês já viram filmes e vídeos, eu adoro ver essas coisas, quando as ondas vêm com força e o barco começa a balançar, é algo assustador. Mas Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque eu estou aqui com vocês. Jesus está dizendo isso para você hoje, minha filha. Por que você está com medo se você sabe que eu estou no teu barco? Por que você está com medo se você sabe que eu estou aqui? Eu posso aparentemente não estar fazendo nada, mas eu estou aqui, isso é suficiente. Isso é suficiente. Pode ser que o barco comece a encher, pode ser que você até se molhe, pode ser que as ondas te assustem, pode ser que o barco balance, mas o dono do barco não vai deixar ele afundar. O dono do barco não vai deixar ele afundar. Você não vai morrer nessa guerra, você não vai morrer nessa batalha, mas você vai vencer, porque o dono do barco não vai deixar ele afundar. Por isso eu quero te convidar para você ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. O Senhor hoje Ele quer nos ensinar sobre fé. E o Senhor hoje Ele quer nos ensinar sobre a gente deixar o nosso medo de lado, confiar mais no Senhor. Você consegue se imaginar nessa cena? Uma cena assustadora, complicada, difícil. Mas a gente tem que olhar para Jesus. A gente precisa olhar para aquele que nos dá esperança. A gente precisa olhar para aquele que pode resolver qualquer coisa, porque nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Jesus. Clame a mim, eu te responderei. Clame a mim no dia da angústia, e eu te socorrerei, diz a palavra do Senhor. O quanto você tem clamado ao Senhor. Eu falei aqui na quarta-feira, não é a nossa necessidade que move o céu, é o nosso clamor.
É o nosso clamor, é a nossa oração, é a nossa busca, é a nossa fé que toca o coração de Deus. E nessa tarde eu quero te convidar a fazer uma oração de fé, uma oração ousada, e a você também viver dessa forma. Porque às vezes a gente só ora com fé na igreja, mas quando a gente sai daqui e as ondas começam a encher o nosso barco, a nossa fé vai embora. E a gente fica como esses discípulos. Mestre, tu não te importas comigo? Não se importa que eu morra? É claro que o Senhor se importa. É claro que Ele se importa. É claro que Ele está vendo. É claro que Ele está do teu lado. Creia somente. Creia somente. Senhor, nessa tarde nós queremos entregar a Ti todos os nossos pensamentos, Senhor. Queremos lançar fora todo pensamento de medo, toda incredulidade. Senhor, queremos lançar fora tudo aquilo que nos impede, Senhor, de acreditar, de crer que nós vamos chegar do outro lado da margem, porque isso é uma ordem do Senhor. E quando o Senhor direciona, quando a palavra vem do Senhor, vai acontecer. Nós cremos nisso, Senhor. Aviva a nossa fé, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que não saiamos daqui, Senhor, em nome de Jesus, sem a fé mínima que a gente precisa para viver coisas poderosas e extraordinárias. Ó Deus, que o Senhor venha sobre cada um aqui, sobre as casas, sobre as famílias. Que nessa tarde haja um poder diferente sendo liberado do Senhor para as nossas vidas. Que sejamos revestidas do Teu poder. Revestidas do Teu poder. Que as pessoas olhem para nós e vejam: que fé tem essa mulher. Que as pessoas olhem para nós e pensem: eu preciso ter essa fé. Que as pessoas olhem para nós e reflitam sobre a fé que elas têm. Que a nossa fé alcance montanhas. Que a nossa fé vá a lugares inimagináveis, porque o Senhor é quem diz para onde a gente vai, o Senhor é quem nos leva. Em nome de Jesus, não permita que nenhum barco se afunde. Ó Deus, não permita que a gente olhe para as circunstâncias e pense: elas vão me afundar, elas vão acabar comigo. Não. Que a gente tenha olhos de fé, que a gente tenha olhos voltados para o Senhor, que a gente consiga enxergar o Senhor no barco, não como um Deus que está dormindo, mas como um Deus que quer nos ensinar algo, e que a gente saia desse temporal, que a gente passe por esse rio e chegue a outra margem para glorificar o Senhor, para testemunhar daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, aviva a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu acho muito forte essa passagem desse cenário. É um cenário de desespero. E isso faz alusão àquilo que a gente vive hoje. A gente não está no mar, a gente não está dentro de um barco, mas a gente muitas vezes está no meio de um furacão, no meio de uma tempestade. A gente muitas vezes está na mesma situação que aqueles discípulos. E o Senhor, nessa tarde, está perguntando para você: por que você está com tanto medo? Você pode ouvir a minha voz e imaginar o Senhor dizendo para você, como Ele disse para os discípulos: por que você está com tanto medo? Você ainda não tem fé? Deus está dizendo para você: já fiz tanto na sua vida. Você conhece do meu poder. Você conhece de mim. Você ainda não tem fé suficiente. Por que você está com medo? Ei, o meu amor lança fora o medo. O meu amor lança fora o medo. Se lança no Senhor. Se lança no Senhor nessa tarde, em nome de Jesus.